Bom, e quanto à forma de você obter o material? Então, eu já falei para vocês que você pode ter um material fundido. Você pode ter um material fundido, você pode ter diversos tipos de fundição. Fundição no molde por gravidade, sob pressão, um fundido centrifugado, um microfundido. E eu tenho diferentes características em produtos fundidos. Os produtos fundidos, eles têm estruturas mais grosseiras, porque elas acabam sendo mais brutas de fusão, não sofrem com conformações posteriores. E um fundido ele também pode ter alguns poros, né? Porque na hora que você vaza um produto líquido, ele ainda tem alguns gases, e aí os gases podem sair, e aí você pode reter algum tipo de gás, então você pode ter um porinho, fora que você pode ter também os rechupes. Por quê? Porque o líquido ele tem um volume maior do que o sólido, então na hora que você vaza, e aí por isso é que ser sob pressão, ter um molde perfeito, isso é muito importante, porque na hora que você vaza, a solidificação ela pode acontecer e alguns pontos dentro do material acabam não sendo preenchidos. Então você acaba tendo aquele como se fosse um rechupe, né? Uma contração, e aquela contração cria um pequeno vazio dentro do material, que são uns microporos, né? Então você pode ter microporos, você pode ter macroporos, você tem estruturas mais grosseiras. E essa é a característica dos fundidos. Para algumas condições, por exemplo, quando você trabalha com linhas de alta pressão, então você não deve usar os corpos de válvulas, e você não deve usar fundido justamente porque você pode ter esses pequenos defeitinhos no material. Mas, obviamente, eu tenho fundidos, fundidos e fundidos, e eu posso ter fundidos de excelente qualidade que não tem uma quantidade de vazios e não tem uma quantidade de defeitos grande, tá? Mas um fundido, justamente porque cada fundido é único, porque cada um é vazado numa temperatura diferente, num momento diferente, é mais difícil, inclusive, você ter uma forma de você qualificar um fundido, né? Porque como você vai qualificar? Você sempre precisa testar o material em algum tipo de amostra. E essas amostras, elas sempre são retiradas de uma condição que é mais ou menos significativa em relação ao seu produto como um todo. Então, você quer tirar um ensaio de tração de uma chapa, você corta um pedaço da chapa, você fornece um tanto e você vai tirar um outro pedaço e fazer os ensaios todos naquele outro pedaço. Como aquela chapa foi toda, é o mesmo material e o mesmo processo fabril, você numa chapa você vai ter pouca heterogeneidade e, de uma certa forma, a sua amostra vai ser bem representativa do seu material. Assim como num forjado, você pode fazer um prolongamento do forjado, de um tubo laminado, você tira um pedaço do tubo. Então, sempre você tem como qualificar aquele seu material. Nos fundidos é mais difícil você qualificar, porque você pega aquele material e você vaza num moldezinho pequenininho, a troca de calor que teve ali, o tipo de solidificação é tudo diferente. Então é muito mais difícil você qualificar materiais fundidos. Por isso é que, em geral, você utiliza ele em condições menos críticas. O que são as condições críticas? São aquelas condições que dão alto risco. Quais são as que dão alto risco? As que têm maior probabilidade de ter uma falha. Alta pressão, baixa temperatura, meios muito corrosivos, ou quando a sua falha pode ter uma consequência muito dramática em relação ao homem, ao ambiente ou ao patrimônio. Então, sempre que você tem condições mais críticas, ou seja, de mais alto risco, você utiliza menos aqueles produtos que têm mais dificuldade de você obter informações sobre a
qualidade. O que é a qualidade? Qualidade é sempre o requisito que a gente quer do material. Isso é a qualidade. O material que ele tem um requisito que vai atender o que você quer é um material de qualidade. Independente se ele tem pequenos defeitos, independente se a estrutura pode ser mais grosseira, mais segregada, pouco uniforme, não interessa. Se você tem um produto que ele vai atender o requisito, aquilo é a qualidade. A qualidade é o atendimento ao requisito. O maior problema é que muitas vezes você não consegue garantir o requisito, mesmo que seja um requisito mais baixo, porque é isso, cada fundido ele é diferente do outro. Tudo bem, você tem os fundidos por centrifugação. Nos fundidos por centrifugação você pode tirar um trecho de um tubo que foi centrifugado, por exemplo, mas até isso, como você está vazando no molde e o vazamento vai acontecendo ao longo do tempo, o primeiro tubo não é igual ao último tubo. Então, será que tudo é representativo? Então, a gente sempre tem mais limitações para o uso dos fundidos. Embora você possa botar o material numa condição menos crítica, onde aquele produto vai ter uma performance muito satisfatória. Por exemplo, você tem tubos de ferro fundido centrifugados que são utilizados em linhas de água, linhas de esgoto, e ele recebe solda? Não recebe, porque ferro fundido não dá para soldar. Mas você tem encaixes perfeitos e você tem baixas pressões, então isso tudo vai mostrar que a sua qualidade é o atendimento ao requisito que você tem para aquela utilização. E os fundidos eles podem ser muito bem utilizados, pequenas peças, fundidos, microfundidos, válvulas, pequenas válvulas, né? Você acaba tendo uma qualidade melhor, mas é mais difícil você ter uma representatividade nas amostragens que você vai tirar, justamente porque cada fundido é único. Bom, então a gente tem um material metálico normalmente obtido por fusão. Você também pode obter uma peça, um componente, através de metalurgia do pó, que é um processo de sinterização, né? Então você tem aquele material na forma metálica em pó, aglomera, pressiona, grande pressão, temperatura, ele vai sinterizar, ele vai formar um produto sólido sem ter vindo do estado líquido. Então a gente tem, principalmente nas ligas ferrosas, né, o material fundido, obtido siderurgicamente, e a gente tem esse material que ele pode ser diretamente fundido ou ele pode ser fundido e depois conformado. O que você faz é solidificar o material na forma de um lingote. E esses lingotes, que podem ser de lingoteiras ou de ligotamento contínuo, eles vão ser posteriormente conformados mecanicamente. Agora a gente tem também essa coisa da manufatura aditiva, né? Onde o pessoal está meio que fabricando diretamente na forma final através de solda, por exemplo. Então você vai soldando, soldando, soldando e vai construindo o material na geometria que você quer. Esse método e na verdade essa tecnologia, ela está em desenvolvimento ainda, justamente porque você teria um produto na forma fundida com diferentes geometrias. E geometrias que hoje ainda não são tão bem conhecidas. E também com vários ciclos térmicos, né? Porque você está construindo material fundindo, então você está aplicando ciclos térmicos, e esses ciclos térmicos também não são tão bem conhecidos para os diferentes tipos de material. Então, não vou falar de manufatura aditiva, obviamente. Mas a gente tem os produtos fundidos
e a gente tem os produtos que recebem uma conformação mecânica. Então, quando você vai iniciar um processo de conformação mecânica a partir de um lingote, você necessariamente precisa fazer uma conformação mecânica a quente. Então, você vai deformar o material. Quando você vai deformar o material, o que acontece em alta temperatura? Em alta temperatura, você vai ter uma grande mobilidade atômica e você vai então ter vários processos metalúrgicos acontecendo. Primeiro, você vai criar uma densidade maior, porque você vai eliminar todos os poros internos dentro do material, então ele vai ficar bem denso. E, obviamente, a densidade de cada tipo de material, mas sem vazios internos. E quando você deforma plasticamente e você está em alta temperatura, o material ele tem grãos e esses grãos se tornam alongados em relação à direção que você tem de conformação. Então, se você está deformando numa direção, os grãos alongam na outra direção. Mas se você está em alta temperatura, essa deformação plástica ela já tem uma energia para você formar novos grãos. Isso aí é um processo de recristalização. Então, os processos de conformação mecânica, eles são processos de conformação a quente, onde você ativa todos esses mecanismos de recristalização, ou você tem conformações a frio, abaixo da temperatura de recristalização. Aí o que acontece? Se você deforma o material abaixo da temperatura de recristalização, ele não recristaliza. E se ele não recristaliza, ele mantém um encruamento no material. O que é o encruamento? O encruamento é como você teve no ensaio de tração, que você ultrapassa a tensão limite de escoamento do material, você vai puxando e o material vai endurecendo e mudando de geometria. Então, quando você conforma abaixo da temperatura de recristalização, o material ele vai tendo um endurecimento por encruamento do material. É óbvio que se você depois pegar esse material e der um tratamento térmico, ele vai recristalizar. Ele vai recristalizar porque ele acumulou aquela deformação e você vai dar energia suficiente para acontecer a formação dos novos grãos. Isso acontece para qualquer material, não só para as ligas que têm essa transformação alotrópica, que são os aços. Isso acontece para qualquer material. Você pega um alumínio, se ele estiver encruado, você esquentar, ele recristaliza. Se você pegar um cobre, um níquel, qualquer material encruado, aumentou a temperatura, ele vai recristalizar. Isso é bom a gente ficar pensando, porque tem alguns materiais que eles usam o encruamento como um método de você ter uma resistência mecânica mais alta no material. Mas aí você tem que tomar muito cuidado, por exemplo, se você for soldar, porque quando você solda, e é uma soldagem que envolve a fusão, você vai passar pela temperatura de recristalização dentro do material e você pode recristalizar e amaciar. Então tem muitas ligas de alumínio, por exemplo, que a resistência mecânica é obtida através de encruamento, que na hora que você solda, você tem que tomar muito cuidado aonde você coloca suas soldas. Elas têm que estar em regiões que não são de máxima tensão, justamente porque na solda o material vai ter um amaciamento, ele vai perder a resistência mecânica na região de solda. Tá? Então eu tenho os processos de conformação a quente e eu tenho os processos de conformação a frio. Os processos de conformação a quente são os tubos laminados, as chapas laminadas, principalmente chapas mais grossas. Quando você vai para as tiras, as chapas muito fininhas, elas têm processos de laminação a quente primeiro e depois laminação a frio, para ela também ter uma resistência mecânica um pouquinho maior. Tá? Então, as tiras, você pode ter tiras a frio, tiras laminadas a frio, que teriam resistência maior. Você tem também a laminação dos não planos, você tem os perfis, você tem o fio máquina, e o fio máquina, depois ele pode ser trefilado para formar arames de solda,
né? Você pode ter cabos de aço, eles são trefilados, e a trefila é um processo de conformação a frio. Você faz com que o material tenha encruamento. Então, o encruamento sempre acontece quando você tem processos de deformação em temperaturas abaixo da temperatura de recristalização do material. E o encruamento confere ao material uma resistência mecânica mais elevada. Mas a gente tem que tomar cuidado de não passar perto de locais aquecidos com aqueles materiais, porque aonde aquece, o material pode ter uma perda local de resistência mecânica, tá? Então, por exemplo, você tem um cabo de aço, os cabos de aço, eles são trefilados. Eles têm a propriedade obtida através da composição química e através dos ciclos térmicos e mecânicos. E eles têm como um ciclo mecânico final uma conformação a frio, com encruamento. Então, o material ele tem uma estrutura encruada para ele obter a resistência mecânica. Tá? Bom, então você tem os semi-acabados. Os semi-acabados são todos aqueles que são a nossa matéria-prima para a gente continuar com processos fabris. Então você pega uma chapa e você vai construir um tanque, vai construir um vaso, vai construir o convés, vai construir um casco, você vai construir diferentes tipos de componentes que podem ser de aplicação estrutural, mas que pode ser uma aplicação pressurizada. Você pode ter um forjado que vai virar um gancho, assim como você pode ter um fundido que vai virar um gancho também. Então, você tem diferentes matérias-primas para fabricar diferentes produtos acabados. E esses produtos tanto podem ser fabricados integralmente numa fábrica, por exemplo, como eles podem ser montados em campo. Por exemplo, você vai fazer um navio, você vai montando o navio. Você não faz o navio todo numa fábrica, mas você faz numa fábrica qualquer tipo de equipamento que você vai colocar dentro de um navio. Então você vai botar um trocador de calor, você vai, uma bomba, uma válvula, eles são feitos integralmente numa fábrica. Depois você vai montar eles todos num navio. Você vai talvez fazer nada, ou você pode colocar flangeado com parafusos, ou você pode colocar soldado em campo. E a gente tem, então, vários processos fabris que são utilizados tanto em fábricas, como eles podem ser usados em montagens em campo. Obviamente, quando você tem um processo fabril que é feito em fábrica, você tem uma condição muito mais favorável em termos de todas as tecnologias que você utiliza, em termos de questões ambientais, em termos de todas as características ligadas com o conforto do ser humano na hora que ele está fazendo essas diferentes montagens e fabricações. Muitas vezes você tem robôs, né? Até não tem o ser humano ali, e isso pode fazer muita diferença nas características da fabricação. A fabricação de um material não pode, de forma nenhuma, degradar a matéria-prima. Então, se eu for soldar, se eu for curvar, se eu for dobrar, se eu for usinar não é um processo especial, né? Ele não cria grandes problemas, embora muitas vezes você possa sim ter alguns problemas de usinagem, principalmente quando você não toma os devidos cuidados
durante processos que possam superaquecer o material. Então, também a usinagem tem seus cuidados ali para serem tomados. Mas, de uma forma geral, a usinagem é muito superficial, né? O que é importante é que você tem que pensar que você não pode degradar a sua matéria-prima durante o seu processo de fabricação, na hora que você está montando um componente, na hora que você vai soldar, na hora que você vai curvar, você tem que tomar muito cuidado para não degradar. O que é degradar? Bom, na verdade, se o material não tem muita coisa, fica difícil degradar. Se não tem nada para degradar. Então, quando você trabalha com materiais mais simples, que eles não têm muitos requisitos, a fabricação é muito mais fácil, porque você não tem grandes perdas. Agora, se você tiver um material que ele tem alta resistência mecânica, puxa, você tem que pensar de que forma é adquirida a resistência mecânica. Então, eu falei do encruamento. No encruamento, se o material ele tem uma resistência mecânica porque ele está deformado plasticamente, na hora que eu for soldar o material, eu vou recristalizar, eu vou perder aquela resistência mecânica. Então, se eu tiver materiais que têm um refino de grão muito grande, eu tenho que tomar muito cuidado se eu quiser dar um alívio de tensões, porque talvez numa temperatura de tratamento térmico de alívio de tensões, o material sofra uma recristalização. Então eu preciso tomar muito cuidado de não perder aquela propriedade que foi a que eu especifiquei naquela matéria-prima. Então eu quero ter resistência mecânica, eu não posso ter perda de resistência. Eu quero tenacidade. Bom, de que forma é obtida a tenacidade? Esse aço que eu comprei, eu vou ter um material com refino de grão. Bom, se o refino de grão é o que está promovendo a tenacidade, se eu fizer o grão crescer através de uma solda com muita energia, eu posso degradar a propriedade de tenacidade. O material pode perder essa característica que ele tinha e para a qual eu selecionei aquele material. Então, eu não posso perder resistência mecânica, eu não posso perder tenacidade, eu não posso perder resistência à corrosão, eu não posso deixar a vida em desgaste comprometida, ou a vida em fadiga, ou a própria vida em alta temperatura. Então eu preciso tomar cuidados para que eu, durante os processos fabris, não promova nenhum tipo de alteração térmica ou mecânica que favoreça ou a formação de defeitos, porque os defeitos eles já são uma degradação, né? Quando o material tem um defeito e ele entra em operação, ele pode ter comportamentos bem diferentes dos comportamentos que o projetista pensou para aquele material. Mas, além disso, se você ainda tiver uma degradação microestrutural que leve a uma degradação de propriedade, aí você também pode estar numa condição bem difícil. Tá? Então, existem dois pontos que você tem que observar durante a sua fabricação. Você não pode introduzir defeitos no material. Esses defeitos podem ser defeitos causados por tratamentos térmicos, com formação mecânica, soldagem, revestimentos que não estão bem aplicados. Então eu tenho que tomar cuidado para não introduzir defeitos e eu tenho que tomar cuidado para não ter perda de propriedades. Quando eu estou falando de defeitos, os defeitos são físicos, os defeitos são detectáveis. Então eu posso até ter alguns métodos de inspeção não destrutiva que favoreçam a detecção dos defeitos. Já no caso da perda de propriedades, a coisa é um pouquinho mais difícil. Por quê? Porque quando você tem uma perda de propriedade, ela não é detectável facilmente. Então, se o material perdeu a resistência mecânica porque teve um crescimento de grão, ou perdeu tenacidade porque teve um crescimento de grão, como você vai detectar? Só se você fizer um ensaio mecânico, e o ensaio mecânico é destrutivo. Então, como você vai detectar? As alterações metalúrgicas, elas são
invisíveis aos operadores e às pessoas que estão processando ali a matéria-prima. Ou seja, quem trabalha com os materiais, soldadores, montadores, o pessoal de conformação, eles não conseguem perceber se o material ele teve ou não uma perda de propriedade. Então isso faz com que você tenha que tomar muito cuidado com os materiais que têm características especiais, justamente porque essas características elas podem ser perdidas muito rapidamente. E você sequer detecta, você sequer sabe. Se for, por exemplo, no caso de perda de tenacidade, pode ser até que você tenha uma ruptura na hora que você está fazendo um teste, antes de entrar em operação. Mas se você tiver, por exemplo, uma perda de resistência à corrosão, você vai saber daqui a um tempinho, né? Quando já não estiver funcionando. Lembrando, então, que a fabricação não pode degradar as propriedades do material que você escolheu. E se você pensa em escolher um material que ele tem propriedades especiais, alta resistência mecânica, grande tenacidade, muita resistência à corrosão, toma cuidado, porque a sua fabricação e principalmente a sua montagem precisa considerar que esses materiais são especiais e tem que usar todas as técnicas e cuidados necessários para que não haja perda de propriedade.